Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O povo de Israel foi liberto da escravidão, ele foi liberto por Deus lá do Egito. Eles estavam a caminho da terra prometida. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Agora, muitas coisas o povo de Israel precisaria aprender sobre quem é Deus. O nosso tema de hoje é um pequeno versículo com grandes lições sobre o deserto. Nosso texto base está em Êxodo capítulo 13, verso 18, que diz: Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho e, armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O povo de Israel foi libertado lá do Egito, onde eles eram escravos. Ficaram 400 anos servindo como escravo no Egito e cumpriu-se a promessa que Deus havia feito a Abraão. Vamos conferir Gênesis, capítulo 15, verso 13, verso 14, que diz: Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E esta promessa de Deus a Abraão se cumpriu. Agora o povo de Israel estava fora do Egito, estava indo para a terra prometida, aquela terra que mana leite e mel, terra prometida por Deus, como nós vemos Êxodo capítulo 3, verso 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Deus havia prometido um lugar tremendo, um lugar maravilhoso para o povo de Israel, mas para eles chegarem à terra prometida, a terra de Canaã, haviam dois caminhos. O primeiro caminho era um caminho mais curto. Este caminho passava pela terra dos filisteus, mas havia guerra e o povo de Israel não estavam preparados para a guerra. Vamos ver Êxodo capítulo 13, verso 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Deus usou as 10 pragas para tirar o povo de Israel que estava no Egito. Deus tirou aquele povo com mão forte, com braço estendido, e o povo, vendo a guerra, eles iriam ter medo e eles iriam querer voltar para o Egito. Então, a primeira coisa que nós entendemos: Deus, ele pode escolher o melhor caminho para nós quando nos colocamos em dependência a ele. Segundo, o caminho do deserto do Mar Vermelho, ele mostra, como nós vimos no texto base. Vamos conferir Êxodo capítulo 13, verso 8. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. Embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito, Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus escolheu o caminho do deserto,
deserto do Mar Vermelho, Deus estaria preparando aquele povo, Deus ainda estaria se revelando como Todo-Poderoso, como um Deus maravilhoso e misericordioso para aquele povo. No Salmo 107, verso 7, diz assim: fê-los tomar um caminho reto para chegarem a uma cidade habitada. Deus estava cuidando, Deus estava conduzindo aquele povo, e nós vamos tirar muitas lições desse percurso, até mesmo do próprio deserto onde o povo de Israel estava. Muitas lições que nos ensina que a nossa caminhada cristã não será uma caminhada fácil, mas que nós vamos ter, como na primeira lição que Deus deu ao povo de Israel, a presença do Senhor conosco. Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto, mas a presença dele estava com aquele povo. Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus estava conduzindo aquele povo, e a presença de Deus eles visualizavam através da coluna tanto de fogo como da coluna de nuvem. E a gente vê que no Salmo 136 nos mostra como Deus conduziu aquele povo. Vamos ver? Salmo 136, verso 16, conduziu seu povo pelo deserto, porque seu amor é para sempre. Olhando esse momento que Deus estava conduzindo o povo de Israel pelo caminho que deveriam andar, não é diferente para nós. Nós temos escrito na palavra, nós temos escrito na Bíblia Sagrada, que é luz para nós, que é a nossa bússola, que é onde devemos estar sendo orientados para andarmos na presença de Deus, no caminho que nos conduz ao céu. Segunda lição que nós podemos aprender: Deus estava com aquele grande povo, mas Deus estava ensinando aquele povo a depender dele. No Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos aprender, assim como aquele povo estava aprendendo, a confiar em Deus, a deixarmos Deus nos ensinar. Nós devemos estar aprendendo assim como aquele povo aprendeu, que Deus, ele nos ensina a dependermos dele. Ainda no Salmo 44, verso 3 diz assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. E assim o mesmo Deus que ensinou aquele povo a depender dele, quer nos ensinar. Nós precisamos ser dependentes de Deus. A terceira lição: Deus estava mostrando para aquele povo que Deus era cuidadoso, mas Deus cuidava nos mínimos detalhes. Deus estava mostrando para aquele povo que Deus é o Deus provedor. Deus proveu a alimentação, como nós vemos no Salmo 78, verso 23 a 25. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu, fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem, deu-lhes trigo do céu. Cada pessoa se alimentou do pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Deus enviou um maná, mas não foi só isso não, aquele povo queria comer carne e Deus providenciou também. No Salmo 105, verso 40, pediram
e ele mandou codornizes e os saciou com pão do céu. Deus supriu a vontade daquele povo, mas no deserto não tinha água e Deus providenciou água para o povo dele. Salmo 105, verso 41, fendeu a rocha e dela brotaram águas puras que correram qual torrente pelo deserto. Esse Deus é tremendo, é o Deus que supre a necessidade. A gente está vendo que é necessidade de alimentação, é necessidade de água, mas também lembra que eu falei que Deus é Deus de detalhes? Deus também cuidou das vestes daquele povo. Deuteronômio 8, verso 4 diz: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deus cuidou dos detalhes. Precisamos aprender assim como aquele povo que servimos um Deus que é o Deus provedor. Assim como Deus supriu a necessidade daquele povo no deserto, Deus ele supre as nossas necessidades. A quarta lição: Deus mostrou para eles maravilhas além do Egito. Eles já tinham visto as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, mas Deus ainda mostrou que Deus era maravilhoso, porque Deus abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar. Êxodo 14, verso 21 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Olha que tremendo! E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Isto é poder de Deus. E Deus ele faz isso conosco. Deus ele abre portas. Deus ele nos conduz. Deus ele mostra que ele opera ainda hoje na vida daquele que nele confia. Vamos ver a quinta lição. Deus mostrou para aquele povo, assim como Deus mostra para nós, que ele peleja, que ele pelejaria e que ele pelejará por aqueles que confiam nele. Êxodo capítulo 14, verso 13 e verso 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O povo estava agitado, o povo estava preocupado, o povo estava com medo, porque o exército de Faraó estava vindo. Mas aquele que abriu o Mar Vermelho para o povo passar era o mesmo que pelejaria por aquele povo. A sexta lição: Deus mostrou para eles que era Deus que estava no controle. Imagina o povo olhando, o povo vendo o exército de Faraó os perseguindo. E olha, sabe aonde que o exército de Faraó estava perseguindo o povo de Deus? Dentro do Mar Vermelho. Êxodo 14, verso 19 e verso 20. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. Ele estava na frente, lembra? E ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Deus, ele fez como se fosse uma proteção entre o povo de Israel que estava à frente e o povo egípcio que não conseguiam alcançar o povo de Israel. Vamos ver a sétima lição? Deus ensinou que ele, o
Todo-Poderoso dá vitória para o seu povo. Precisamos aprender a confiar. Êxodo capítulo 14, verso 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, eles estavam no meio do Mar Vermelho: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Imagina, aquele povo já havia sofrido com as 10 pragas que Deus havia mandado. O povo egípcio viu que Deus abriu o Mar Vermelho. O povo egípcio estava vendo que eles não conseguiam alcançar o povo de Israel. E agora eles, no meio do Mar Vermelho, Deus começa a confundir, a dificultar a passagem para eles, o caminho deles, tirando as rodas dos seus carros. Aí eles viram e falaram: vamos fugir. Sabe por quê? Porque o Senhor peleja pelo povo de Israel e o Senhor peleja contra os egípcios. E nós precisamos entender, nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus que nos dá a vitória. E sabe qual foi a 8ª lição? Deus estava ensinando o povo de Israel a temerem somente a Ele. Êxodo 14, verso 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus mostrou para o povo de Israel que a mão do Senhor era com eles, mas era através de Moisés. E eles entenderam, e eles creram tanto no Senhor como creram em Moisés. A 9ª lição que nós aprendemos é que Deus estava ensinando o povo de Israel a confiar nele. Deuteronômio capítulo 32, verso 11 e verso 12. Olha que versículo lindo. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Deus estava mostrando: confie em mim, porque eu cuido de vocês, assim como a águia cuida dos seus filhos, cuida da sua ninhada, eu cuido do meu povo. Ainda Isaías 26, verso 4 diz: confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. Assim como aquele povo precisava aprender a confiar somente no Senhor, nós precisamos também aprender. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E o Senhor ensinava o povo de Israel no deserto a confiar nele. Agora nós vamos para a 10ª lição. Deus ensinava aquele povo que aquele povo não deveria se esquecer das bênçãos que eles haviam recebido. Deuteronômio no capítulo 8, verso 2 e verso 3, que diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus estava mostrando para o povo de Israel: vocês não podem se esquecer o quanto eu já te abençoei, vocês não podem esquecer das maravilhas que você já viveu, assim como eu e assim como você. Não podemos nos esquecer do que o Senhor já fez por cada um de nós. No Salmo 105, verso 5, o salmista fala: lembrai-vos das maravilhas que fez,
dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Precisamos estar sempre trazendo à nossa memória esse Deus de maravilhas, esse Deus de justiça, esse Deus de juízo. Precisamos lembrar das bênçãos que nós já recebemos e precisamos confiar que o mesmo Deus que fez as maravilhas no passado é o que faz no presente e é o que fará no futuro. Vamos à 11ª lição. Deus mostrou para o povo de Israel que aquele que promete, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. No Salmo 105, verso 42 e verso 43 diz: porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. Já imaginou aquele povo saindo do Egito e ainda saindo com muitas riquezas? Eles saíram se regozijando, porque eles sabiam que o Todo-Poderoso estava os conduzindo. Era o mesmo Deus que havia executado juízo e justiça com as 10 pragas lá no Egito. Ainda Deuteronômio, capítulo 26, verso 8 diz: e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Nós precisamos trazer isso para nós. O Deus que fez a promessa, Ele é fiel, mas Ele tem o tempo certo para cumprir as promessas dEle na vida do homem. A gente vai para a 12ª lição. Lá no deserto, o povo pôde aprender quem é o grande Deus. No Salmo 105, verso 7, fala: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão sobre toda a terra. Glória a Deus, é o nosso Deus a quem nós servimos, é o grande Deus. Deuteronômio, no capítulo 4, verso 34, fala assim: ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito em vosso favor, diante dos vossos olhos. Ele estava perguntando aonde se viu algo tão tremendo, tão maravilhoso, ou um Deus que tenha pelejado por vocês. É o nosso Deus, é o Deus que peleja por nós, é um Deus que quer nos ensinar que Ele pode todas as coisas, que Ele tem todo o poder. A gente vai para a 13ª lição e a última para nós conseguirmos concluir o nosso estudo. No deserto, o povo de Israel pôde entender, pôde aprender que é muito importante a obediência a Deus. Êxodo capítulo 19, verso 5 diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Deus falando para aquele povo: se ouvirdes a minha voz e obedecer, aí sim serão como meu tesouro pessoal. Deus estava preparando aquele povo que lá no deserto, saindo do Egito, que presenciou tantos prodígios, que presenciou tantas maravilhas que Deus havia feito. Era ainda um povo rebelde, era ainda um povo desobediente, era um povo que tinha medo, mas também era um povo murmurador e ingrato. Este povo estava sendo preparado, sabe para quê? Para que pudesse adentrar na terra prometida. Romanos, no capítulo 8, verso 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É como se Paulo falasse para nós: vocês estão numa caminhada e o destino final de vocês é a Canaã celestial, e sabemos que nessa caminhada passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por aflições, como o próprio Jesus nos disse, mas tem uma coisa: estamos sendo preparados pelo nosso Deus para adentrarmos na nossa Canaã celestial. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fica com Deus e Deus te abençoe.